IPB. Que oportunidade maravilhosa é essa de poder louvar ao Senhor, adorá-lo, e que maravilhosa oportunidade de podermos também aprender da palavra do Senhor e ouvir a sua voz. Queremos, pois, convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1. Se estiver com alguma dificuldade, porque só é uma página ou duas, são duas ou é uma página, você abre no último livro do Antigo Testamento, juntinho com Mateus, Malaquias, e volta. Antes de Malaquias você tem Zacarias, e antes você tem Ageu. Ageu, capítulo 1. Versículo número 2. Versículo número 7, 8 e 9. E depois versículos 12, 13 e 14. Ageu capítulo 1, versículo número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 8 e 9. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Versículo número 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela Tua palavra, e agora nós te pedimos que Teu Espírito também nos desperte, suscite o nosso espírito, nos move, ó Senhor, pelo Teu Espírito, com a Tua palavra, a vivermos para Ti. Nós desejamos e te pedimos que essa palavra de hoje também nos alcance. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Recomeçar não é fácil, às vezes. Tem que ter muita determinação. Agora, recomeçar de novo, aí é que tem que ter mais esforço e coragem para assim fazer. O texto que nós lemos, ele foi dito, as palavras foram ditas em um momento onde o povo tinha voltado da Babilônia e estava recomeçando a vida, mas o texto nos mostra recomeçando a reconstrução de um templo. Só que o povo tinha parado de recomeçar. E agora vem a palavra para recomeçar de novo, já que tinham parado. Lá em Esdras, no capítulo número 3, os alicerces do templo tinham sido lançados. Meus irmãos, mas foi um chororô, foi uma comoção tão grande. Alguns de alegria, porque estavam recomeçando, reconstruindo o templo. Outros começaram a chorar de saudade. Eita, esse templo não parece em nada com aquele de Salomão, cheio de glória. E aí se misturou o choro dos mais novos com os dos mais antigos, quando estavam reconstruindo o templo. E o texto nos diz, lá em Esdras, no capítulo 4, que vamos trabalhar. Só que o recomeço ficou difícil. Por quê? Porque apareceu dificuldade. Se você depois puder ler Esdras capítulo 3 e 4, você vai perceber que a obra parou. Todo mundo na emoção começou a trabalhar, mas chegaram os inimigos, a obra parou. 14 anos. 14 anos. É muito tempo. Ageu, o texto que nós lemos, é o Senhor levantando o profeta Ageu e Zacarias, os dois, para falar ao povo. Será que é tempo de vocês olharem apenas para a vida de vocês, enquanto a minha casa está só o pó? Será que esse é o tempo? E aí o Senhor enviou a sua palavra com dois propósitos. Percebamos que o primeiro propósito de Deus enviar a palavra a um povo que tinha se esquecido e tinha deixado de recomeçar por causa dos inimigos, a proposta e o motivo por que Deus envia a sua palavra são dois. E o primeiro é: em primeiro lugar, Deus tem que ter prioridade na vida do seu povo. Deus tem que ter prioridade na vida do seu povo. Por favor, veja o versículo 2. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo,
o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa conclusão, esse não é o tempo de recomeçar para o Senhor, é uma conclusão baseada nas dificuldades. A conclusão de que não era tempo do Senhor para reconstruir a casa estava baseada nos inimigos. Não que o Senhor tinha dito a eles, vamos parar, não. Eles pararam de reconstruir porque os inimigos se apresentaram. E o que eles fizeram? Vamos cuidar da nossa vida, cada um para sua casa. Apareceu a dificuldade, vieram os inimigos. Agora é o seguinte, todo mundo vai cuidar da sua vida, vamos deixar a casa para o lado, porque não dá para fazer. Uma segunda conclusão a gente pode entender é que o povo chegou à conclusão que não era para eles a reconstrução, porque se fosse para eles, qual era a conclusão? Eles iriam conseguir. Por isso o versículo 2 diz: este povo diz, não é o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou não era para eles, ou as dificuldades eram respostas para eles. Conclusões erradas diante das dificuldades. Eles tinham se esquecido que Deus tinha levado eles para lá com um dos propósitos de reconstruir o templo. Se apareceram os inimigos, apareceram, mas não era tempo de parar a reconstrução. Deus tem que ter prioridade. Por isso, essa afirmação no versículo número 2 era Deus mostrando ao povo como eles estavam pensando. Versículo número 4: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas ou casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Essa pergunta eu estava fazendo para eles. É tempo realmente de se esquecer do Senhor e se lembrar somente da casa de vocês, da vida normal? Deus está dizendo ao povo: e eu? E o meu projeto da reconstrução da casa? E a minha vontade? O povo tinha deixado para lá, meus irmãos. O povo tinha se esquecido. Deus, então, ele pega e manifesta, age através de sinais, mostrando ao povo, ou despertando ao povo sobre aquela situação. E o que é que Deus faz? O povo descansado, se preocupando com a sua casa, e Deus, apertando, aqui e ali, apertando. De que forma? Primeiro, o que eles juntavam não dava para nada, era juntando e indo-se embora. Por favor, veja no versículo 6, veja no versículo 10 e veja no versículo 11. Versículo 6: vocês semeiam muito e recolhem pouco, comeis, porém não satisfaz, não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vocês se vestem e ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. E aí continua, lá no versículo número 10: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E o versículo 11: e eu mandei vir a seca sobre os montes, sobre o trigo. E aí vem sobre o azeite, o que a terra produz. Deus está dizendo ao povo: vocês se esqueceram de mim, e eu estou mostrando a vocês que vocês se esqueceram de mim, e vocês não se voltam para mim. Na verdade, querida igreja, Deus está sendo cumpridor da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 28, tem lá
as bênçãos e as maldições. Se o povo seguisse ao Senhor, iria ser bênção, bênção e bênção. Se esquecesse, iria vir seca, inimigos iriam vencer, maldições. Esses textos que eu acabo de ler, que está no versículo 6, que está no versículo 10 e versículo 11, ativando a memória do povo de que, na verdade, uma aliança tinha sido quebrada. Era a aliança de fidelidade, de obediência, de prioridade na vida do povo de Deus. É Ele. A prioridade sempre é Ele. E Ele não abriria mão jamais de ser amado, de ser ouvido. Por isso, Deus, Ele chama o profeta e envia a sua palavra. Versículo número 8 diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E o povo não estava preocupado com isso, nem de glorificar a Deus e nem de agradar a Ele. Por quê? Por causa das dificuldades que se apresentaram, todo mundo cuidando da sua vida, todo mundo cuidando da sua casa, dando grau, casas com telhados, e a casa do Senhor estava lá, só as ruínas, contentes apenas com o altar onde havia sacrifício. Pastor, eu estou entendendo, Deus deve ser prioridade. Ele agiu mandou a palavra para que ele fosse prioridade. Entendi perfeitamente, mas foi lá, não foi, pastor? Deus estava despertando, mandou a palavra para que ele tivesse prioridade, e nesse caso a reconstrução do templo. Pastor, eu não tenho igreja para reconstruir, não tem nenhuma massa para eu virar, nem tijolo para eu levar, não tem nada, nem oferta para eu dar, porque, pastor, não tem nada para construir em nenhum templo. Essa também pode ser uma conclusão equivocada sua, porque no versículo 8 nos diz: dessa casa me agradarei e serei glorificado. Ainda que você não tenha uma casa, um templo para construir, ainda que você não tenha um templo para construir, para agradar a Deus, você tem uma casa para que Deus seja glorificado nela. É a sua vida. Você é a habitação do Espírito de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado e você deve buscar tudo para agradar a Deus. Aquele povo tinha se esquecido. Deus levantou a palavra. Jesus foi levantado por Deus para você amar a Deus, viver para Deus, ter a sua vida consagrada a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós sabemos do texto que nós somos morada, templo do Espírito Santo. A questão é, a nossa vida, nós estamos querendo, buscando e edificando a nossa vida diante do Senhor para ser agradável a Ele? Eu não sei, mas o texto de Ageu nos mostra que Deus tem que ter prioridade, e sendo Deus prioridade, será agradável, Ele será glorificado, será agradável a nossa vida, e Ele será glorificado. Querido irmão, é importante nós olharmos para essa realidade que nos cerca nesse momento. Lá em Mateus, no capítulo 3, versículo número 17, quando o Senhor Jesus estava sendo batizado,
saiu uma voz dos céus e disse algo que é agradável a Deus, que está onde está a satisfação dele. Diz assim, versículo Mateus 3, 16 e 17: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Escutem, aí tem assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu vou repetir: a voz que ouviram dos céus. Sendo Jesus o deleite, o prazer, a satisfação de Deus, não seria Jesus também para o seu povo a satisfação, o deleite, o prazer, a alegria do seu povo? Se Jesus gera para Deus o deleite, a satisfação, onde Ele se compraz, e nós nos sentimos realizados, felizes em Cristo? Será Cristo o nosso bem maior, a nossa satisfação? É uma resposta que nós não damos agora. Agora é a hora do pastor perguntar e você pensar: o que é agradável a Deus? A sua vida tem sido agradável a Ele? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, Paulo diz assim, versículo 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. A maneira como convém andar e agradar a Deus é a sua vida que deve ser agradável a Deus. Deus iria se agradar da reconstrução do templo, e Deus há de se agradar da obra dele na sua vida através de Cristo Jesus. Agora ele precisa ser prioridade. Se ele não for prioridade, não é agradável a ele. Se ele for deixado em segundo lugar, não será agradável. Quantas vezes você se lembra de viver para Deus durante a semana? Quantas vezes você se foca na santidade para agradar a Deus? Não se trata de ser crente, não. Se trata de agradar ao Senhor, de saber o que é agradável a Ele. Foco. Você tem prioridade na sua vida de tal forma a palavra que você quer agradar ao Senhor? Lembre-se que o texto nos diz nessa noite que Deus disse que iria se agradar e seria glorificado naquela casa. Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar um povo, para viver para a glória de Deus. Você foi salvo naquela cruz por Jesus, para que você vivesse glorificando a Deus com a sua vida, em tudo. Não, pastor, eu queria pelo menos uma pausazinha de ser crente. É muita pressão. Ai, não pode. Não se trata do que não pode. Se trata de você ter como objetivo priorizar Jesus, para Deus ser glorificado na sua vida. Deus levou Ageu a proclamar essa palavra para que ele fosse prioridade. Você tem também uma outra aplicação para pensar na sua vida. Você tem se dedicado ao Senhor, a servir ao Senhor, sim ou não?
A sua vida é para o Senhor. E você está para servir ao Senhor em tudo. No culto, você quer adorar ao Senhor. Você faz questão de ir para a igreja. Você faz questão de ir para a escola dominical. Você quer aprender. Você quer a vontade de Deus para a sua vida. Que você busque a edificação da sua vida. Que você busque servir ao Senhor aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho. A palavra foi enviada para Deus ter prioridade. E Deus tendo prioridade na vida do seu povo, qual é a consequência imediata? A gente chega à conclusão, ao segundo ponto da mensagem nesta noite. Sendo Deus prioridade na vida do povo, em segundo lugar, o povo obedece a Deus. A palavra foi enviada para Deus ser prioridade, mas a palavra foi enviada para o povo obedecer. E eu vou dizer, o povo obedeceu. Por favor, versículo número 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus. A voz do Senhor seu Deus. Prioridade colocada em dia, qual é a consequência? Obediência. Crendo e entendendo que era a palavra de Deus, obediência. Ao olharmos com cuidado esse texto, o que é que nós percebemos? É que a palavra de Deus gerou uma obediência. E essa obediência, para vivenciar ela, era necessário Deus trabalhar no coração do povo. Não, pastor, ele já mandou a palavra, está de bom tamanho. Tá não. O texto nos diz que além de mandar a sua palavra para obedecer, essa obediência só seria possível Deus despertando o espírito do seu povo. É o que está no versículo 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Sabe por quê? Vira uma página, vá em Zacarias capítulo 4. Vamos ler todos juntos Zacarias capítulo 4. A mesma palavra com um outro profeta para falar a mesma coisa. Zacarias 4, versículo 6. Nós vamos, mesmo estando de versões diferentes, nós vamos tentar ler juntos capítulo 4, versículo número 6. Deixa eu abrir aqui na versão Revista Atualizada. Vamos ler todos juntos, capítulo 4, versículo 6 de Zacarias. E respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias e Ageu foram levantados no mesmo momento, viu? Juntos, para a mesma situação. Como é que eles conseguiriam reconstruir o templo? Na força do braço? Não, porque para viver para Deus, para trabalhar para Deus, para servir para Deus, não é na força do homem, mas pelo Espírito de Deus.
E no versículo número 14 de Ageu, capítulo 1, diz que o Senhor suscitou o Espírito, o Senhor despertou o Espírito, o Senhor foi lá dentro do espírito do povo e mexeu, tocou, moveu, conduziu o povo à obediência, a viver para Deus, a servir a Deus. Quando Zacarias diz: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, era a mesma obra que era para ser feita, a obra da reconstrução. Por quê, pastor? É porque obedecer a Deus é com a palavra dele, e a palavra dele, alcançando o seu povo, alcança movendo o seu povo. O povo crê, o Espírito Santo move e Deus é glorificado. É esta a verdade que o texto nos mostra. Só que existe uma verdade, que para obedecer é necessário se esforçar. Deus toca, Deus move o Espírito, mas Deus, Ele chama o seu povo para se esforçar em fazer a vontade dEle. Por favor, no capítulo 2, versículo 4, em Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Por quê? Trabalhai por quê? Vamos repetir? Trabalhai por quê, irmãos? Diz o Senhor dos Exércitos: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra de Deus dizer eu sou convosco está no capítulo 1, no versículo número 13. Mas pastor, é muito texto, veja aí por favor, estamos quase concluindo. Capítulo 1, versículo 13. Ageu capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A obediência, a perseverança de se esforçar, ela é fruto da palavra de Deus na nossa vida, para nós obedecermos ao Senhor. A gente se esforça porque Deus fala conosco. A gente se esforça porque a palavra de Deus nos diz que Deus é convosco. A gente se esforça porque Deus move o nosso coração. Deus move o nosso coração para a gente obedecer. Deus diz que é conosco para a gente obedecer. Deus diz que a gente deve se esforçar. A palavra de Deus vem para nos mostrar que Deus está conosco, de que nós devemos nos esforçar. A palavra de Deus nos vem mostrando que Ele vai nos conduzir, como conduziu aquele povo, a fazer a vontade dEle. Qual será a nossa resposta? A saber que Deus está conosco. Qual é a resposta, sabendo que Ele nos move? Será se esforçar. Mas esforçar para quê? Para obedecer a Ele. A palavra veio por Ageu para dizer ao povo: coloquem como prioridade a minha vontade e me obedeçam. A palavra de Deus veio com esses dois propósitos: colocar prioridade e obediência. E eu pergunto a você: você crê que o Espírito de Deus lhe conduz a você ser testemunha de Cristo? Você crê que quando Jesus disse lá em Atos Apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você crê que você consegue ser testemunha de Cristo e viver para Cristo, porque Ele lhe deu o Espírito dele com esse propósito? Então busque a obediência. Eu não vou conseguir. Você nem está se esforçando. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Existe uma obra de renovação para a sua vida. Existe uma obra de reconstrução de vida para viver para Deus. Creia que Deus derrama do seu Espírito para você viver para Ele. Não viva para você. Creia que o Espírito de Deus vai conduzir você a ser uma testemunha viva de Cristo. Não abra mão, agora obedeça. Saiba que o Senhor é com você. Então não desista de viver para o Senhor. Geralmente quem desiste, quem não está mais preocupado em reconstruir uma vida consagrada ao Senhor, é quem acha que Deus deixou essa pessoa do lado. Quem acha que Deus não está conduzindo, quem perde a visão de que Deus está do lado todos os momentos da vida, quem perde a visão, deixa de obedecer. Quem esquece da palavra tem a grande dificuldade de crer, porque a palavra é que conduz a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, nós temos a palavra viva de Deus. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, foi enviado a nós. Para quê? Para vivermos para nós, para vivermos para Ele. Por isso saiba que o Espírito de Deus está na sua vida, para que você viva para Ele. Renove a sua vida de compromisso, de serviço e de culto ao Senhor. Porque muitas vezes os bancos estão vazios? É porque se perdeu a visão de que Deus não está do lado do seu povo. Se perde a consagração, a dedicação a Deus, porque se perde a visão de que Deus envia a sua palavra para o seu povo. Ao perder a visão de que esta palavra é para nós, muitos não sentem vontade de aprender, nem de ouvir. Aí não tem renovação, a fé vai lá para baixo. Não tem reconstrução de vida, porque se esqueceu e deixou a palavra de lado. As consequências de deixar esta palavra de lado é pensar na própria vida, nos próprios objetivos, e deixar de ter Deus como prioridade. Deixar essa palavra, não querer ouvir a palavra, esquecer desta palavra, é estar fadado a ter uma fé da manutenção. Crê porque crê. E aí precisa do novo, precisa de reconstrução à vida. Mas sem essa palavra não tem reconstrução espiritual, não tem vida renovada, não tem compromisso verdadeiro, não tem esforço dedicado, porque esta palavra fica de lado. Traga a palavra do Senhor para junto da sua vida, e Deus vai ter prioridade no seu coração, e você vai começar a obedecer. Está fraco na fé, está com dificuldade de obedecer, traga a palavra, e você será movido pelo Espírito de Deus a ser testemunha viva de Cristo Jesus. Agora traga esta palavra, como Ageu trouxe para o povo de Deus, que tinha trocado as prioridades, tinha se esquecido do propósito de Deus. E você será obediente, Deus será glorificado, e você viverá inteiramente para agradar a Deus. Que a palavra também surta o efeito que surtiu no coração desse povo, que surta no seu. Prioridade, Deus, e obediência ao Senhor. E Ele continuará lhe conduzindo pelo Espírito a obediência, a perseverança, porque Ele está conosco. Vamos ficar em pé. Eu quero orar antes de ministrar a ceia do Senhor.
Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, reconstrói a nossa consagração a Ti, Senhor. Reconstrói o nosso coração. Renova a nossa vida de dedicação a Ti. Pelo Teu Espírito, com a Tua palavra nesta noite. Nos colocamos em pé diante de Ti e queremos te pedir: alcança-nos. Alcança-nos para que possamos nos dedicar a Ti. Senhor, nos perdoa, porque temos esquecido da Tua palavra. Senhor, amado Pai, traz a Tua palavra no nosso coração, para sairmos daqui, para Te amar e viver uma vida que agrade ao Senhor, e que o Senhor seja glorificado nas nossas escolhas em tudo. Nós Te oramos. Deveríamos estar de joelhos, mas estamos em pé, porque queremos essa palavra para a nossa vida. Que a Tua igreja, com a Tua palavra, se consagre a Ti, Te obedeça e viva para Ti. Nós Te oramos agradecidos, com um temor imenso no nosso coração. Nós Te oramos, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar.